E eu descobri outro dia aqui no YouTube um canal que se chama Nunca Te Pedi Nada. E eles têm uma playlist, que eu vou deixar aqui o link no descritivo, que são perguntas que fazem para. Perguntas que fazem para uma drag queen. Perguntas que fazem para uma mãe solo. Perguntas que fazem para uma mulher muçulmana. Perguntas que fazem para um casal gay. E aí ela elenca as perguntas que são mais frequentemente feitas pelas pessoas sem noção que estão à nossa volta e à volta de qualquer pessoa, né? Porque às vezes a gente que tem burnout acha que as pessoas sem noção se concentram, né, na nossa órbita, mas não, as pessoas sem noção estão pelo mundo todo fazendo perguntas sem noção para um monte de gente em diversas situações, assim como para nós que temos burnout, que passamos por um burnout. Eu achei muito bacana essa ideia dela de chamar uma mulher muçulmana, uma mãe solo, um casal gay, uma drag, enfim, para responder essas perguntas que são que eles mais frequentemente ouvem. Vou aqui chupar a ideia dela na maior cara dura, mas claro, dando os devidos créditos, mas estou aqui para responder as perguntas que mais fazem para quem está passando por um burnout, para quem passou por um burnout. Pessoas sem noção, vocês super vão se identificar. Uma das perguntas que mais me fazem é: mas se estava tão ruim no seu trabalho, por que você não saiu? Gente, falar isso para alguém que está passando por um burnout é chamar de idiota, né? Nossa, mas você tem um vidro enfiado no seu olho, por que você não tira? A gente não percebe que é tão ruim assim. Você tá super infeliz no trabalho, mas você não tem uma clara noção do que exatamente está acontecendo. Então, eu estou infeliz, eu não estou gostando desse trabalho, mas não necessariamente você entende que você está com uma sobrecarga, que você está estressado, que você não está conseguindo lidar com algumas coisas e que a sobrecarga está deixando tudo pior. Você não consegue entender naquele momento que você está colocando sua saúde em risco, que você está ficando doente. Você não consegue perceber que você está agressivo, irritado, achando tudo ruim. Você atribui aquela situação, a parte da situação que você consegue ver, a um cansaço, já que todo mundo trabalha pra caramba. Você acha que é uma coisa assim, eu tô cansado, mas todo mundo tá, né? É uma fase, talvez seja esse emprego. Tem gente que chega a mudar de emprego e mesmo assim vai pro burnout, porque aí percebe que não é o emprego, é uma sobrecarga da área, por exemplo, do mercado, e a forma como você já não está conseguindo mais lidar com aquilo sem ter uma perfeita noção exatamente do que está se passando na sua mente e no seu corpo. A gente geralmente só percebe o que está acontecendo na hora que dá pau. Na hora que dá pau, na hora que você tem uma crise de choro no meio do nada, na hora que você acorda e não consegue levantar para ir trabalhar, na hora em que você passa mal, na hora que você tem um pico de pressão alta, na hora que acontece alguma coisa horrorosa e alguém te dá um tapa na cara e fala: minha filha, acho que você tá exagerando de trabalhar, eu acho que você tá com uma sobrecarga muito alta, eu acho que você tá se estressando demais, e é aí que você para pra ver o que tá acontecendo. Não é uma coisa perceptível do tipo: nossa, estou quase chegando num burnout de tanto estresse, devo sair deste emprego. Não é consciente. Se fosse, vamos combinar que a gente não tava aqui nessa situação, se recuperando de burnout? Outra pergunta que fazem muito: vem cá, mas não dava pra você pegar um freela, fazer um freela aí na sua casa? Porque como é que você vai pagar suas contas sem trabalhar? Bom, em primeiro lugar, como eu pago as minhas contas é um problema meu, porque eu não tô pedindo dinheiro pra ninguém, não tô pedindo empréstimo pra ninguém, não tô mandando e-mail pros amigos falando: gente, por favor, vamos fazer uma vaquinha pra me ajudar. Então é um problema realmente totalmente meu. Mas se for importante pra você saber, e eu acho que é, porque tem muita gente que pergunta isso, eu não pego freela por dois motivos. O motivo número 1 é que com o burnout vem uma exaustão muito grande. É uma fadiga crônica. Essa fadiga não é só, ela não aparece só quando você faz coisas físicas, ou seja, não posso fazer um treino de corrida. Se eu andar 25 quarteirões, vou ficar cansada. Não é isso. A exaustão é um negócio que te tira do prumo. No início, logo em seguida do trecão, eu tinha que dormir 14 horas por dia. As outras 10 horas eu não conseguia chegar do sofá no banheiro da minha casa, que são 9 passos, sem sentar no meio do caminho. Tinha um banquinho no meu caminho do sofá pro banheiro e no meu caminho do sofá pra cozinha.
Tinha dia que eu precisava pedir para minha mãe vir aqui em casa esquentar a comida que estava pronta no micro-ondas, porque eu não conseguia esperar o micro-ondas sem deitar de novo. Isso se chama exaustão e fadiga. Não tem nada a ver com ficar cansado, o tanto que você fica cansado no final do dia, não é isso. E outra coisa, você quando trabalha o dia inteiro sentado, você quando viaja de carro, tá lá o dia inteiro no carro sentado, você não chega cansado? E parece que você não tá fazendo nada porque você tá só sentado. Mas tem coisa que cansa sem a gente perceber. Ficar trabalhando no computador o dia inteiro cansa. Eu não consigo ficar trabalhando no computador o dia inteiro. Esse é o motivo número 1. É impossível com fadiga, até um determinado ponto, você pegar um trabalho para fazer. E aí, na hora em que você consegue fazer algumas coisas, porque à medida em que você vai melhorando, você vai aumentando o tanto de coisa que você consegue fazer, física ou não. Mas chega uma hora que você vai conseguir fazer uma coisa ou outra, claro, graças a Deus, até que vai chegar uma hora que você consegue voltar a uma vida ativa normal. Mas aí você tem o problema número 2, que é o seguinte: com o burnout também vem um paniquinho de você trabalhar naquilo que te fez estressar nesse nível de ter um burnout. Então, a possibilidade de você fazer um trabalho dessa área que te deixou com burnout gera uma ansiedade, um paniquinho ali muito alto. A possibilidade de você voltar a trabalhar com aquilo na sua cabeça não existe. Te dá manhaca. Então, eu, por exemplo, não tenho a menor pretensão de voltar a trabalhar na área em que eu estava. Então, se eu chegar num nível que eu falo assim, meu Deus, eu preciso ganhar algum dinheiro, não posso ficar parada, a minha escolha jamais vai ser fazer freela da minha área anterior, porque isso simplesmente vai me deixar doente de novo, porque ficou um trauma. Eu vou ter que arrumar uma outra coisa qualquer. E aí, de novo, problema meu. Outra coisa que perguntam muito, nossa, mas como é que você vai fazer para voltar a trabalhar? Gente, existem mais de 400 profissões neste mundão de meu Deus. Por que que as pessoas só conseguem entender que a gente ou trabalha no que estava trabalhando quando passou mal e teve burnout, ou não faz nada? Tem um monte de gente que só consegue pensar em 2 possibilidades. Eu voltar a trabalhar como publicitária ou eu não trabalhar nunca mais. Eu não consigo compreender qual é essa lógica. Então assim, como é que eu vou fazer para voltar a trabalhar? Quando eu puder trabalhar, eu vou arrumar uma coisa para fazer que não seja o que eu fazia antes. Eu não sei onde está o problema. Eu também não entendo qual é a dificuldade de entender isso. Essa é maravilhosa. Se o seu médico falou para você que você não tem nada físico, que você tem que ir para um psiquiatra, será que esse negócio de você ficar tentando achar um outro tratamento médico não é que você não está querendo aceitar que é um problema emocional? Gente, desde o começo ficou muito claro para mim. O tratamento do burnout, ele é feito em 2 frentes, físico e emocional. A parte emocional é terapia e para algumas pessoas remédios psiquiátricos, enfim, mas a terapia é absolutamente fundamental, cada caso é um caso, cada pessoa vai precisar de uma coisa. E a outra parte é uma parte física. Ó, vou colocar aqui o vídeo em que eu falo de como tratar o burnout, eu falo disso com muito detalhe, tá? Parte 1 e parte 2. A outra parte é uma parte física. Quando eu falo parte física, não é remédio do psiquiatra. É um médico que consiga compreender o que acontece num corpo que chega num nível de burnout. Porque é preciso reequilibrar toda a parte hormonal, é preciso ver, ou no meu caso, por exemplo, o sistema autônomo pirou. Você precisa reequilibrar esse corpo em paralelo com um tratamento que reequilibre sua mente. Então, se eu vou a um médico e a maioria deles, os médicos alopatas todos, ou não pedem exame nenhum, ou pedem um exame tipo um hemograma, olha e fala, você não tem nada, você tem que ir pro psiquiatra porque isso é totalmente emocional, porque você tem uma angústia, porque sei lá o quê. Se esse médico, sem me examinar, sem saber às vezes o que é burnout, porque tem muito médico que nunca ouviu a palavra burnout, se esse cara me fala, você tem que ir pro psiquiatra, eu pergunto pra você, por que eu tenho que aceitar um diagnóstico de primeira?
que não faz sentido pra mim. Muita gente fala assim pra mim, ai, mas não é melhor você ir no médico de verdade? E eu pergunto, o que é um médico de verdade pra você? É um médico que não consegue entender pelos exames básicos e errados que ele pediu pra mim o que tá acontecendo com o meu corpo e não sabe me tratar? E por conta disso assume que é um problema exclusivamente emocional e me manda pro psiquiatra? Porque eu vou te falar uma coisa, essa minha insistência, essa minha convicção de que eu precisava de um tratamento físico na paralela da terapia, foi que me levou aos médicos que me atendem hoje e que não só me explicaram exatamente o que é o burnout, como me mostraram e me provaram por A mais B que o que eu estava falando tem sentido. É preciso um tratamento para reequilibrar o seu corpo. Então não é uma questão de aceitar ou não, porque eu não tenho problema nenhum com tratamento psiquiátrico e eu já fazia terapia anos antes de eu ter esse trecão e continuo fazendo. Se fosse essa a solução, meu amigo, eu iria feliz da vida, tomaria o remédio que fosse, mas eu sabia que não era. Então eu queria entender por que uma pessoa, por exemplo, que me conhece há anos e anos e anos, parte sempre do princípio que eu não quero aceitar uma coisa que nunca foi problema pra mim e que eu sempre incentivei as pessoas a fazerem, que é terapia, que é procurar psiquiatra, que é resolver os problemas de saúde mental. Queria entender por que partem do pressuposto de que eu não quero aceitar quando é comigo. As pessoas não me conhecem tão bem. Outra pergunta que fazem muito é o seguinte, ai, mas você não tá fazendo academia? Se você for pra academia, a fadiga não melhora? Gente, fadiga não surge por sedentarismo, tá? Quando você é uma pessoa totalmente sedentária, realmente você deve se cansar muito facilmente, porque seu corpo não tá preparado para fazer nenhum tipo de movimento. Se você só come porcaria, fica sentado o dia inteiro, realmente qualquer coisa que você vai fazer vai te dar um cansaço, né? Uma fadiga. Agora, nós estamos falando de exaustão, por chegar num limite do corpo. Nós estamos falando de uma fadiga crônica. Eu cheguei aí numa médica, eu tava andando 1 hora por dia. Tava andando, tudo bem, a 5 km por hora, era o meu limite, mas eu andava 1 hora por dia, todo dia. E ela queria me convencer de que a minha fadiga era resultado de um sedentarismo. Então assim, quando você fala pra pessoa, ah, não é melhor você ir pra academia? Gente, não tem sentido. Inclusive, essa médica que eu acabo de citar me colocou num programa de reabilitação física para tratar a desautonomia, que é uma das coisas que despirocou com o burnout, como eu já expliquei em vários vídeos. O que acontecia era um programa de condicionamento físico que juntava musculação e exercício de esteira, que eu fazia com a maior desenvoltura porque eu tenho fôlego e músculo. Eu estava fazendo treino de corrida antes de ter o trecão, estava fazendo musculação 3 vezes por semana. O problema é que passa 3 horas, o corpo colapsa e você passa mal por causa da fadiga. E se isso acontece uma vez e o médico ou qualquer outra pessoa não consegue compreender que uma coisa não tem relação com outra, eu não sei nem explicar, eu não sei responder essa pergunta. Só sei que não faz o menor sentido para mim uma pessoa que está com fadiga, que está com uma exaustão muito maior do que qualquer tipo de cansaço que você pode imaginar, possa ir para academia e melhorar. Não melhora, amor. Piora pra caramba. Você passa mal, porque você tá forçando a barra de um corpo que já tá no limite. Você tá forçando a barra de um corpo que o cérebro desligou a chave geral pra você não morrer. Outra pergunta que fazem muito. E se você for viajar? Eu não sei o que acontece quando eu for viajar. Pra mim, essa solução é de uma temeridade, porque daí entram várias coisas. Você não tá trabalhando, você não sabe qual é a sua perspectiva de voltar a trabalhar, portanto você não está ganhando dinheiro. Por que eu gastaria um monte de dinheiro numa viagem só para eu ficar preocupada que eu tô gastando esse dinheiro? Ou, se eu tô fazendo tratamentos e terapias, viajar não vai interromper? Por exemplo, a terapia é semanal. Aí você fala, não, tudo bem, você viaja 5 dias. Ok, qual é o propósito da viagem? Descansar. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui, que eu já falei sobre isso, que cansaço é diferente de burnout. Se você está cansado, você descansa. Se você está com burnout, você precisa se tratar na terapia e com o médico. Então, quando eu sarar, eu vou viajar. Nossa, mas eu vou viajar para todos os lugares que eu quiser.
Até porque você começa a encarar a vida com uma forma muito, com valores muito diferentes, né? Então, geralmente uma pessoa que chega no burnout é uma pessoa que era workaholic, que percebia ou não ser, mas que era workaholic, que deixava pouco tempo da sua vida para as coisas que dão prazer. E eu acho que faz parte da reinvenção de uma pessoa depois de um burnout trocar essa proporção e dar muito mais atenção para as coisas que fazem a gente ser feliz. Então sim, eu vou viajar mais do que eu viajava antes, mas hoje não tem sentido. Eu poderia viajar por algum propósito, mas não para sarar. Viajar não vai melhorar o burnout de ninguém. E a outra pergunta que fazem muito é a seguinte: mas se ainda não sarou? Mas isso tem cura? Isso sara? Então assim, não, eu ainda não sarei, porque a pessoa não chega num burnout em um ano, em meia hora, de uma hora para o outro. É uma situação que você vai construindo sem perceber e que é tão dramática para o seu corpo que provoca nele essa reação de desligar a chave geral para que você não morra. Então, da mesma forma que demorou anos e anos e anos e anos e anos e anos para se construir essa situação ruim, vai demorar para desconstruir. E no meu caso ainda tem o agravante de eu ter ficado mais de um ano sem tratamento, porque eu ficava indo em médicos que não me ajudavam em absolutamente nada. Esse não tratamento por um ano piorou a minha situação física, fez com que a minha resposta física seja muito mais lenta, fez com que eu tivesse entrado numa depressão maior do que precisava, porque simplesmente eu fiquei um ano à deriva, mais de um ano à deriva. Então assim, não, eu ainda não sarei. E não é porque eu esteja fazendo tudo errado, não é porque eu esteja fazendo tratamentos errados, é simplesmente porque demora. É simples assim. E quanto mais avassalador é o burnout, quanto mais fatores se somam para levar você a essa situação, pior é a situação, mais tempo demora para sarar. Agora, é uma situação que vai passar, é uma coisa que sara. É um tratamento que exige paciência, que precisa de tempo, que demora, mas sara. Eu acho que o pior das perguntas, na verdade, é o tom com que as pessoas perguntam. São tons que variam de ai, não acredito que você não fez isso, como você é burra, até tadinha, pessoas sem noção. Muito obrigada por vocês existirem. Porque vocês fazem com que a gente passe por tantas emoções, que a gente fica com raiva, a gente fica indignado, a gente fica machucado, mas isso ajuda a gente a crescer e amadurecer e a ficar com muito mais noção do que vocês jamais poderiam ter e, além de tudo, viver uma vida muito mais feliz, mais leve, mais alegre e mais longa, com mais saúde do que qualquer um de vocês.